E, cara, se usar protetor, vou te falar que 99% das pessoas que usam protetor não usam igual o cara que não ganha mais passagem de laboratório. Então eu queria nesse top um que você desse alguma informação que deixasse a gente feliz nesse final dessa live. Eu não Mais animado, queria. né? Eu queria terminar a live de hoje bem animado. Eu não queria terminar estressado com os Então, fotoprotetores. então, o país que tem uma experiência talvez bem interessante para compartilhar com o mundo é a Austrália. Por quê? Porque a Austrália, pessoal, junta duas coisas. Junta um clima de exposição solar intensa, similar, né, ao que a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Culturalmente é um país voltado para praia, da mesma maneira que o Brasil, né? As pessoas vão para a praia durante o verão, durante o ano, e tem um dado extra. A sua população geneticamente é mais clara na média do que a população brasileira, porque a origem da maioria dos brasileiros de origem europeia vem dos países mediterrâneos, pele mais morena. Quando a gente vê que lá na Austrália tem de origem o quê? Irlandesa, inglesa, escocesa, são mais claros. Então, toda essa situação junta fez com que dois países se destacassem como países campeões na frequência de câncer de pele. Um é a África do Sul, pela origem holandesa, inglesa também, alemã um pouco, e principalmente a Austrália. Os dados da África do Sul são meio confusos e tem também muita mistura com a população negra, então a gente não consegue fazer essa avaliação tão clara. Mas na Austrália esses dados são bem claros, né? E mostram a dificuldade de controlar epidemicamente, quase uma epidemia de câncer de pele, de melanoma, de base celular, de espino celular, e como eles tiveram uma boa experiência na Austrália com métodos que são métodos que eu não sei se são possíveis de trazer para o Brasil, mas o fato é que funcionam bem. E quando eles foram implementados, a partir dos últimos 5, 10 anos, houve uma redução do número de casos real pela primeira vez. Então, esse método da Austrália vai muito além de filtro solar. Vai através do uso das roupas com fotoproteção, que são estimuladas as crianças, as fotos do jardim de infância, das crianças nos primeiros anos de escola, brincando e jogando bola na Austrália, são todas usando roupas UV, chapéu UV, protegendo a orelha, protegendo o pescoço, protegendo tudo. Muitas usando óculos também de proteção, além do filtro solar e além da política de sombras, né? Que é a política do shade, né? Como eles chamam, que é sempre, todo o tempo possível, procurar a proteção de uma sombra além da roupa, além do filtro solar e tal. Assim, a gente viu os dados, são bem interessantes. Não sei se é factível isso na nossa realidade. Por causa de custo do filtro solar sendo reaplicado a cada 2 horas, na quantidade adequada, custo por causa das roupas que oferecem essa fotoproteção e vai além da camiseta, da camisa, vai também para a calça, vai para o chapéu. O chapéu tem que ser um chapéu que proteja a região de nuca, de orelha, não pode ser só um bonezinho. E, obviamente, essa coisa cultural das pessoas usarem. É possível que até uma criança que vá com esse tipo de fotoproteção para o seu colégio, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em Manaus, seja considerado quase que um ET pelos seus colegas, né? Mas é confirmado que isso funciona, porque os dados australianos são bem claros. Então, assim, eu acho que antes da gente dizer, olha, rotular e dizer, olha só, isso é inviável, não vai funcionar na prática aqui no Brasil, eu acho que é bom a gente aprender com esses dados, porque eu acho que alguns ensinamentos podem ser trazidos aqui para a nossa realidade. A É, pergunta, eu, a pergunta é, Mateusito, que é clarinha de pele, é lourinho, já está usando fotoprotetor a cada 2 horas? Roupas UV? Boné? Não. Omar, sinceramente, eu sou dermatologista, trabalho com oncologia cutânea. É, cara, a fotoproteção ela tem que fazer parte. Tipo, vai pra praia, vai para um ambiente fora do padrão, tudo bem, mas, pô, você usa protetor solar para andar daqui até ali? Não. Não usa. Então, é muito difícil sustentar algo que você não faz, né? A gente precisa, sim, como eu vejo, tá? A gente precisa entender
as pessoas de risco. Então, quando a gente pega os australianos, a gente está falando de pessoas que deveriam estar lá no hemisfério norte e estão no mesmo... estão do nosso ladinho, né? Do ponto de vista de latitude. Se você for lá na África, você não tem problema de câncer de pele. Quando que tem problema de câncer de pele? Quando não tem melanina. O problema deles é outro. É quando eles vão lá para o hemisfério norte e eles começam a ter problemas relacionados à falta de vitamina D. Então, com isso na mente, a gente precisa sim ter, tipo, EPI. Eu acho que fotoproteção, como isso que você falou, né? São atividades que são realizadas embaixo do sol. Ambulantes, gari, pessoal de lavoura, salva-vida, bombeiros, polícia e por aí vai. A gente tem várias situações em que a pessoa fica horas e horas e horas embaixo do sol. Né? E aí não faz diferença se é todo dia ou se é uma vez por semana, porque a gente sabe que os dois tipos de exposição pioram e aumentam o risco de câncer. Então, alguns mais para exposição contínua e outros mais exposição intermitente. Olha, Azevedo Derma, não dá para saber o nome, está dizendo assim, olha, doutor Omar, como você é fototipo 1, tem que usar filtro solar de 2 em 2 horas. Olha, eu até deveria usar de 2 em 2 horas, não estou usando, mas eu não sou fototipo 1, longe disso. Eu sou bem mais moreninho e estou lá para um fototipo 2/3, tá? Só para você saber, mas é a luz aqui que deixa a gente mais claro, né? Não, você não é 2, não. Você tá 3 fácil. 3 fácil. Então, trabalho, eu acho que são momentos. Eu acho que um outro momento que você tem que ser mais radical são férias, né? Que são momentos de exposição intermitente importante, né? Então, nesse momento, é fundamental que você faça e siga a cartilha, né? Você vai tirar férias e vai para o Ceará, vai ficar em Fortaleza, vai para Jericoacoara, vai para Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses. Aí, sim, não tem como. Você precisa, sim, ser radical no processo de fotoproteção. E esse preço você paga lá na frente. Uma outra situação é quando você tem alguma doença de pele fotossensibilizante ou fotoexacerbada. Nesses casos, você precisa, sim, ser mais radical ou seguir essa cartilha. E, por fim, as pessoas de maior risco de câncer de pele, doenças genéticas ou predisposições individuais. Então, você vê aquele branquelo com 150 nervos no corpo. Esse aí não dá para brincar, né, Omar? Esse tem que ser... O albino, né? O albino. albinismo, né? Xeraderma. E por aí vai. Jeito. Aí não tem para onde correr, a fotoproteção tem que ser na estilo veia. Halloween, igual vampiro. Pegou no sol, virou poeira. Se não for estilo Halloween, não vai rolar. Agora, fora isso, cara, não se sustenta. Você é igual aquele cara gordão, gordaço, carecão, com cheiro de cigarro, falando, olha, você tem que malhar, você tem que comer saudável, você tem que fazer isso, aquilo outro. Ninguém acredita, né? O cara não leva a sério, né? Vem o Omar depois lá de vir pegar lá, passear numa das lanchas dele, com aquela marca de óculos branco aqui, assim, fala, olha, você tem que usar proteção solar, porque senão não dá. Não dá. E aí, agora, uma estratégia que eu uso, funciona bem com mulher, é a seguinte, é que antes do câncer você fica velho, né? Vai ficar enrugado, flácido, tudo. Então, você usar a vaidade como um método. Isso funciona. É uma boa. No Brasil, né, as pessoas são muito ligadas, né, na questão da aparência, muito mais do que na Europa, né? Então eu também pego por aí. Olha, se você não está preocupado com câncer de pele, se preocupe com o envelhecimento, com as rugas. Ah, mas dá para melhorar? Dá para melhorar, dá para deixar mais lento esse processo e tudo mais. E é isso. Kátia, voltando das ilhas gregas, realmente, ilhas gregas usam um protetor solar, aquele chapéu chique, né? Faz uma coisa nessa linha. Exatamente. E eu queria só finalizar as dicas. O seguinte, estatisticamente, mais de 85% dos cânceres de pele estão do pescoço para cima, cara. Então seja radical do pescoço para cima.
porque são os mais graves, os mais difíceis de tratar e tudo isso. Então, Deixam mais sequela. deixam mais sequela. Então, eu não consigo, é muita coisa, eu não vou conseguir. Então, tá bom, faz isso só do pescoço para cima. Ou pelo menos reduz o custo já, né, do uso da fotoproteção. Reduz o custo, aumenta a adesão, mais fácil e, do ponto de vista de saúde pública, você tem um impacto significativo. Então, às vezes, o bom inimigo do ótimo, eu ouvi a primeira vez essa frase do professor Azulay, bom inimigo do ótimo. Então, o ótimo foi o que o Omar falou, o bom é você adaptar para a situação, para a pessoa, para o contexto. Eu acho que isso tem que estar na nossa mente. E eu não consigo desvincular isso, Omar, de uma medicina segura, sabe? Você tem que estar seguro em relação às informações que você está passando. E assim, é um top zero. O que falaram de vitamina D? Porque toda vez que fala de fotoproteção, vem esse troço. Foi ignorado. Foi ignorado. Foi ignorado. Ignorado, pessoal. Quem está preocupado com vitamina D, existe uma coisa chamada comprimido. Você compra o comprimido e você põe a vitamina D na quantidade que você quiser. E lembre que o comprimido de vitamina D não deveria ser só a vitamina D, deveria ser vitamina D, cálcio, magnésio, você deveria fazer isso e tem que tomar cuidado com a acidez gástrica, porque dependendo de como você não absorve e não funciona nada. Então, só precisaria ficar de olho nisso.